Fala pessoal, beleza? Boa tarde, Luciano aqui. É, Nosso recap de hoje, tá pessoal? Um pouco mais cedo e um pouco mais curto, sexta-feira. Até porque, né, amanhã a gente faz aquele estudo um pouco mais completo, né? Aquele estudo, né, da semana, e a gente pensa um pouco mais em probabilidades. Para amanhã, né, também, a gente vai dar continuidade no nosso estudo ali, né, sobre rompimentos. Depois que a gente. Vai levar um tempo, né, pessoal, para a gente encerrar, como a gente vai só aos finais de semana. Amanhã a gente vai abordar, né, isso aqui, né, entradas de rompimentos, né, em tendências fortes, né, vigentes, tá? É um pouco diferente daquele outro rompimento inicial, tá? Então, vejam que a gente vai abordar diferentes tipos de entrada, que é para, como eu falei, a gente tem um arsenal, né, de pensamentos. E a partir de amanhã a gente já dá continuidade nisso aí, depois eu faço aquele fechamento semanal, né, ao final do estudo. Vou também, né, gravar para vocês, né, e esse outro estudo eu vou deixar aberto para vocês. Ainda vou revisar, tá? Não sei se eu vou conseguir gravar esse final de semana, mas esse vai ficar aberto. A quem conhece, o Brooks tem um Best Trades, né, que seriam os melhores trades que dentro daquela seleção que ele fez, né, onde ele encontra as melhores possibilidades, né? Então eu vou dar uma revisada ainda nesse assunto e aí eu gravo para vocês aqui dentro do meu gráfico mesmo esse estudo, tá? Sobre os melhores trades. São quatro padrões, né? Então daria ali quatro finais de semana ali, mais ou menos. Tá? Então vou ainda dar uma revisada e gravo ali para vocês. Para quem não viu o vídeo de ontem, né? Quem tiver interesse em se inscrever, né, e participar, né, do desafio, né, dá uma assistida no vídeo de ontem que talvez, né, você consiga mudar um pouco a sua visão de mercado aí, beleza? Então, vamos aqui nos cabe aqui, pessoal, hoje um pouco mais rápido, como falei, foca um pouco mais aqui nos 60 minutos e dá para falar brevemente aqui, deixa eu ver o diário. Por que que a gente conversou sobre o diário, né, pessoal, no estudo de ontem? Para quem acompanhou o estudo de ontem, né, a gente falou que a barra de ontem ela não nos trazia muita informação. Apenas que essa barra, né, por ela ser um doji, as suas extremidades representavam, né, suporte e resistência. O Brooks fala que quando a gente tem um doji, a gente tem uma lateralidade e uma barra. E isso é importante. Vejam que praticamente tudo que ele fala, né, tem muita relevância. Se vocês lembrarem o estudo que a gente fez, deixa eu só dar uma confirmada aqui. O estudo que a gente fez, falando sobre rompimentos bem-sucedidos exigem continuidade, lá no finalzinho daquele estudo, né, para a galera do grupo lá que tem o PDF, se vocês derem uma lida, lá no final, na página 99, né, ele faz uma citação sobre dojis. Né? Essa citação sobre dojis ela é em tempo integral para vocês usarem. Tá? Então, deem atenção em tudo quanto é parágrafo que vocês lerem. Tá? E o que a gente havia comentado? Que a máxima desse doji ela era uma, né, resistência. A mínima desse doji é um suporte. Por quê? Porque dentro da logística disso daqui, né, dentro da lógica de você entender o que é um doji, né, você tem que entender que o preço ele veio aqui embaixo e veio aqui em cima. Ele fechou bem próximo do seu ponto, do seu ápice, né, da sua movimentação. Então isso daqui passa a ser, né, uma resistência. E isso daqui passa a ser um suporte. Por quê? Porque a negociação é bilateral. Tá? Então, sempre que o mercado tem negociação bilateral, seja ela voltando para o seu ponto, né, de partida ou não, né, às vezes você tem a movimentação ao meio, né, o mercado sobe, o mercado desce e às vezes ele fecha aqui próximo. Sempre, né, que a gente tem esse tipo de barra, a gente tem uma negociação bilateral. E no geral, não é uma boa entrada nem para comprado nem para vendido. Isso leva mais tempo. Tá? Só retomando esse ponto. Então, deem uma lida, né? Tem uma lida naqueles PDFs que vocês foram recebendo dos estudos que a gente foi fazendo de rompimento, e agora a gente vai dar continuidade. E é importante, né, vocês terem esses estudos ou revejam as aulas lá pelos links que vocês têm também, tá bom? Então, aqui no diário, a gente provavelmente vai ter mais um fechamento de barra interna, né? Ainda falta tempo aqui ainda, mas mais barra interna nos indica, né, mais lateralidade. Se for iniciar uma alternância entre fechamentos, o fechamento segundo pode até ser um fechamento positivo, mas isso aqui a gente conversa um pouco mais no final de semana. 60 minutos, pessoal. Hoje, né, foi amanhã, né, coloquei ali, né, a ideia de perfil de cada trader, porque assim,
A parte da manhã, pessoal, ela foi aquele padrão de alargamento, né? Um triângulo expandido. O Stormer, né, chama esse padrão de Search and Destroy, que é quando o trader fica procurando, né, rompimentos, e os rompimentos ficam falhando. Então ele vem de baixo, stop, ele compra alto, stopa. Com as regras que vocês têm, né, para rompimento e continuidade, já dá para vocês evitar pelo menos um pouco, né, algumas coisas, tá? Então a gente já chega isso lá nos 5 minutos. Aqui no 15 minutos, essa barra aqui, né, a barra um, né, por que que esse padrão ele é um padrão realmente complexo, né? E é o pior padrão da gente trabalhar. E é o padrão que muita gente acaba entrando em dia de fúria, porque a pessoa reverte a movimentação e aí o mercado volta, né, e não rompe. Então a pessoa vem de baixo, ela compra alta, ela acha que o mercado está revertendo, o mercado, né, acaba fazendo sempre o oposto daquilo que a pessoa está fazendo. A questão principal, né, do padrão de alargamento, né, é entender as falhas de rompimento, tá? Esse é o padrão principal. Por que que eu coloquei ali perfil de cada trader? Porque, pessoal, tem gente que não vai se dar bem trabalhando em lateralidade. E se você reconheceu que você não opera bem em lateralidade, ou você vai estudar muito, que é o meu caso, eu passei a gostar de lateralidade depois de ter lido lateralidades umas 6 vezes. Aí eu passei a gostar de lateralidade. E comecei a fazer alguns scalps em lateralidade, apostando na falha e não na continuidade. Isso é bem complexo de se fazer, porque é um trade completamente contraintuitivo, né? É um trade que você faz vendo o preço subir, né? E você está apostando numa probabilidade de falha dessa movimentação. E, né, ele não tem, né, o Brooks não traz ele como uma alta probabilidade, né? Mas não que não seja alta probabilidade, né? A depender da lateralidade, a gente tem aquela condição que 80% dos rompimentos vão falhar, né? Principalmente quando a gente tiver mais contexto, uma wedge com topo duplo, né? Algum tipo de formação que a gente já usa. Mas quando a gente tem o preço, às vezes, fazendo uma lateralidade que não nos deixa nenhum padrão, isso fica ainda mais difícil, tá? Bem mais difícil. Então, aqui, essa barra um do dia, ela acabou sendo uma excelente armadilha a quem, pessoal? Os comprados. Por quê? Porque durante a formação dessa barra, ela chegou a estar positiva, ela chegou a ser uma outside excelente para os comprados, né? Porque ela já tinha vindo aqui embaixo. E aí, em determinado momento, essa barra ela estava mais ou menos assim, ó. Então pensa, né? Se você entra na barra aberta, né, dessa formação, se você comprou aqui na máxima, e você vê esse fechamento, provavelmente você já tinha estopado, né? Por quê? Porque a barra praticamente fecha. Ela praticamente não, ela fecha como uma barra de reversão. Ela fecha como uma outside dos vendidos fantástica. Qual que é o problema? O problema é que ela não tem continuidade e a barra seguinte também foi uma outside, né? Foram duas barras externas, tá? Então eu tive esse padrão de alargamento. O que que é o padrão de alargamento? É quando você tem o preço fazendo novas máximas seguido do preço fazendo novas mínimas. Então ele está fazendo essa bagunça. E lembra, né, de como que a gente falou que a gente trabalha esse padrão? A partir do momento que ele não renova a mínima, né, se ele não renova a mínima, a gente espera que ele possa renovar a máxima. Ele renovou a mínima, a gente espera que ele suba, mas não suba tanto para que ele monte algum tipo de estrutura. Hoje ele cumpriu bem esse papel, né? Só que o rompimento acabou sendo um pouco mais tarde, né? Foi um pouco depois ali do meio-dia, né? O rompimento e continuidade. Então as horas iniciais ali, né, ele acabou só mantendo a lateralidade. E lateralidade como hora inicial, né, é bem descrito ali no lateralidades também. É bem comum, na verdade, a gente ter, né, uma lateralidade inicial na primeira, na segunda hora, tá dentro do mercado. É bem comum, principalmente quando o mercado está aguardando algum tipo de notícia. Então, aqui, né, acabou sendo uma excelente barra de entrada, e mesmo assim sendo uma excelente barra de entrada, como o padrão foi um alargamento, né, seria ainda assim um stop, né? A falha, né, dessa movimentação aqui, né, ela deixa realmente o mercado naquele cenário que é o cenário onde buscar continuidade, né, vai acabar gerando mais stops. Então aqui nos 60 minutos, uma outside excelente, né? Depois você tem uma outside, né, que não é tão interessante, por exemplo, para os vendidos. Ela ainda tem um fechamento positivo, né? Mas de novo, né, você consegue ver que tem mais pessoas, mais comprados armadilhados aqui nesse pavio, né, do que comprados felizes, né? Imagina o comprado que entrou, por exemplo, no rompimento dessa máxima, né? Quem entrou no rompimento dessa máxima está extremamente frustrado com esse tipo de fechamento. E aí o stop
desse comprado está onde? Geralmente abaixo de barras. E aí você tem o preço, né, desenvolvendo uma movimentação melhor, tá? 15 minutos, pessoal. Aqui no M15 era mais conveniente, né, a gente ver só a lateralidade, né, os gaps sendo fechados, né, não tinha muita movimentação do preço, não tinha muita aceleração, só que a movimentação em si, né, era uma boa movimentação, né, quanto à pontuação, né, cerca de 600, 700 pontos, né, entre a máxima e a mínima do dia, dessa mínima e dessa máxima. Aqui no 15 minutos, né, a barra 1 do dia foi um doji. O que a gente conversou hoje de manhã, pessoal, quando a barra 1 do dia é um doji? A primeira coisa que a gente falou quando essa barra fechou é que quando eu tiver um doji, eu tenho uma lateralidade em uma barra. As suas extremidades são um suporte e são uma resistência. As extremidades de um doji são um suporte e resistência. E aí, né, a barra 2 do dia, ela vem e testa essa região. Se essa máxima aqui é um suporte ou resistência, no caso uma resistência, eu preciso de rompimento e continuidade. E aí aqui você já avalia as regras que a gente já estudou, né? Teve rompimento, pessoal, dentro daquilo que a gente vem estudando, né? Você já tem essas características, você já consegue responder isso. Teve rompimento? Não teve rompimento, tá? A gente não teve nem fechamento além da barra, né? Pra gente condicionar, chamar isso daí de rompimento, beleza? E aí a barra volta. Aqui ele até deu um trade, como eu falei, foi um trade de boa probabilidade? Foi, né? Dentro da forma que eu vejo, né? Foi um dos trades que eu falei que eu vou tentar, né, apontar para vocês, pelo menos um trade ao dia pela manhã, que tenha boa probabilidade, né? A boa probabilidade dele para mim era ela fazia mais sentido lá nos 5 minutos. Mas era uma estrutura de alta, e ele fez um pullback na M20, e, né, se tivesse um fechamento acima da máxima da barra anterior, ele teria boa probabilidade de chegar ali em alvos, né? Os alvos que eu estava usando eram esses daqui, tá? Desse pivô aqui. E aí, né, o mercado pagou esse alvo, pagou de maneira até rápida, né, já na barra seguinte, porém, né, ele não teve nenhuma continuidade. E aí ele volta para fazer um fundo. Aqui, nessa região de fundo, o que a gente havia conversado? Né? O mercado, para que ele monte algum tipo de estrutura de baixa, o que ele precisava fazer? No dia de hoje, pessoal, é simples, né? Para que haja uma estrutura de baixa, o mercado tem que renovar a mínima prévia. Se ele falha em renovar a mínima, qual que é a melhor possibilidade? É que ele vai renovar a máxima. Qual que era o problema? Desceu em microcanal, né? Foi uma descida forte, tá? Então, você vê uma descida extrema, mas que não renova a mínima. E aí você acreditar, por exemplo, na subida sequencial, fica um pouco mais difícil, tá? Você acreditar que ela vai voltar realmente lá para a máxima rápido do jeito que ele fez. E aí, por fim, depois ele, como é esse padrão, né, que é esse padrão dentro dessa ideia de Search and Destroy, ou, né, de triângulo expandido, padrão de alargamento, é quando o mercado faz isso daqui. Ele faz big up, faz big down, sem sentido nenhum. É quando você tem esse tipo de possibilidade. Avaliando aqui, pessoal, esse rompimento, ó. Se a gente for avaliar, por exemplo, esse rompimento, que era um rompimento que a gente poderia buscar alvos desse pivô aqui, ó, tá? A ideia, né, é que se ele confirma esse rompimento, e esse rompimento tinha que ser confirmado pelo menos aqui no 15 minutos, tá? Por que, Luciano? Porque pelo 5, né, vai dar bem mais de 100 barras. Então aqui, né, dentro daquela regra que a gente colocou, né, rompimento até 40 barras eu uso 5 minutos, passou de 40 barras eu uso 15 minutos, passou de 40 barras eu uso 60 minutos, tá? Pense em 40 barras, 40, 50 barras, não precisa ser radical também, mas 40, 50 barras para você pensar naquelas regras. E aí aqui, ó, você teve uma possibilidade de avaliar rompimento e continuidade. Esse rompimento e continuidade foi bom, né? Eu tenho a barra de rompimento, aqui não, né? Aqui é só violação. E aí eu tenho uma continuidade ruim, até duas barras. Opa, Luciano, aqui ficou interessante. Depois aqui eu tenho um outro topo, né? Esse outro topo, né, se tornou um problema, principalmente porque a barra 1 do dia também foi um doji. Então eu estou contido dentro da lateralidade. Eu preciso agora do rompimento disso daqui, né? Que é a minha movimentação próxima do preço. E aí eu tenho uma barra de rompimento e uma barra de continuidade péssima, né? Então a barra de continuidade, né, ela acabou sendo, na verdade, uma barra de reversão, mas ela também não sai de dentro da lateralidade. Então também não tinha, né, a ideia de continuidade aqui. O único ponto aqui, né, é que ele fez uma nova mínima, tá? Quando ele faz uma nova mínima, a gente espera que ele não suba tanto para fazer a nova máxima. Aquela ideia de triângulo expandido que a gente acabou de posicionar. Então, né, depois disso daqui, né, ficou a possibilidade do mercado apresentar para a gente uma estrutura
né, possível de baixa. Né? Por quê? Porque ele acabou de fazer a nova mínima. Aqui, né, só para a gente conversar um pouco sobre os trades do dia, né, pessoal? Aqui foi o trade que eu tinha falado para vocês, né, que para mim, né, seria boa probabilidade. O único, porém, é que ele só podia, né, buscar ó, esse alvo, que era aquilo que a gente pontuou, que seria, né, uma nova máxima, e que seria o segundo alvo desse pivô aqui. Era o único pivô que eu podia usar, não tinha outros rompimentos aqui para a gente pensar em trabalhar. Por que, que eu ainda podia usar esse pivô? Porque aqui esse fundo era o fundo mais alto, esse fundo estava mais alto, né? Então eu ainda poderia usar esse pivô aqui como referência, tá? Poderia usar esse menorzinho aqui? Poderia, né? Mas aqui ele já tinha pago o segundo alvo desse pivôzinho. Desse daqui não, tá? Esse pivô era um fundo arredondado geralmente segundos alvos, né, são alcançados. E aí ele fez, né, uma boa barra, né, de entrada aqui, tá? Fez uma boa barra de entrada, mas a avaliação do rompimento também era do rompimento anterior. Aqui próximo, né, de onde você estava, você também podia estar avaliando o rompimento de quem? Dessa wedge. A gente havia apontado várias razões aqui, né? 4 razões pelo menos para esse dia, né? Ter algum tipo de movimento de queda, tá? Porque eu tinha uma wedge, tinha um terceiro alvo, a gente tinha uma série de pontos ali, né? Que a gente frisou. Aqui, né? Que a gente frisou hoje pela manhã, tá lá no Instagram, né? As anotações. Aqui, né? Eu tenho 2 barras de correção, tenho já uma tentativa de retomada. Então ainda foi, né, uma tentativa de rompimento daquele que a gente considera que ele ainda vai levar o mercado a níveis mais altos. Aqui a gente teve uma boa barra, né? Foi uma boa barra, mas somente, né, um scalp, né? Então se você entrou aqui, ó, pagou seus 200 pontos, né, até a máxima, até a nova máxima, até o alvo, tá? Depois disso daqui, Luciano, depois disso daqui o mercado faz um micro canal de baixa, né? No geral, né, a gente não trabalha acreditando que um microcanal de baixa vai ser revertido para um microcanal de alta. Tá? Isso aqui é aquilo que o Brooks chama de baixa probabilidade. Por quê? Porque em lateralidades, né, em lateralidades a gente vai ver série de dojis, a gente vai ver barras sobrepostas, a gente não vai ter, por exemplo, microcanal. Essa é a característica de lateralidade. Como seria a lateralidade, Luciano? Teria superação de máxima nessa barra, teria, por exemplo, uma superação de máxima nessa outra, né? Então, já teria, por exemplo, H1, já teria H2, já teria H3. Seria uma movimentação onde você vê mais tentativas de retomada, né, dos comprados durante a movimentação de queda, ou mais tentativa dos vendidos de retomar a movimentação de baixa durante a movimentação de alta. E aí, assim, ele acaba não formando microcanal. E assim, acaba não ficando gaps abertos. Né? O mercado acaba sempre fechando aquelas possibilidades de gap. Essa é a característica mais comum de lateralidade. Não é comum a gente ver dentro de lateralidade ciclos extremos, né? Microcanal seguido de microcanal. O Brooks tem uma fala, né, sobre essa ideia de volta em V, né, que quando o mercado faz essa movimentação de volta em V, a gente passa a trabalhar, né, por compras, tá? Aí eu acabei fazendo uma compra aqui no minuto. Onde que estava meu alvo? Meu alvo estava no terceiro alvo dessa movimentação aqui, tá? Estava com o terceiro alvo aqui, né? O mercado não chegou, também seria uma movimentação de 3 puxadas. Aqui eu tinha feito esse ajuste aqui lá no 1 minuto, né? Que teria confluência próxima, né, desse terceiro alvo. O mercado chegou, pessoal? Não, ele não chegou. Eu consegui retirar lucro desse trade? Não. Esse trade aqui eu acabei estopando ele com um pequeno lucro, né? Já mostro aqui para vocês no minuto por quê. E aí entra, né, aquela característica que eu falei. Perfil do trader, você vai ter que ser flexível. Nem sempre você vai ter que ser radical, não, você vai poder ser radical, ou é alvo ou é stop, né? Por quê? Porque se o mercado está te fazendo uma movimentação, está te apresentando uma movimentação que não é interessante para aquele trade, não vale a pena você ficar lá, tá? Então, aqui eu acabei fazendo essa entrada aqui pelo 1 minuto, tá? Onde que ficou a entrada, né, Luciano? A entrada foi num pullback aqui na MM9. A minha ideia era, né, sair aqui, ó, tá? Minha ideia era sair aqui. Minha entrada foi aqui. A minha ideia era sair aqui, ó. Era uma wedge, fecharia a wedge e fecharia o terceiro alvo. Era mais de 250 pontos, pelo menos, né? E aí o que que o mercado me apresenta? Né? O mercado, como falei, hoje ele não deu continuidade nem mesmo, né, em rompimentos no minuto. Aqui nem é rompimento, mera violação, não tem nem fechamento acima. Esse outro topo, Luciano, beleza, aqui eu tenho barra de rompimento, barra de continuidade, péssima, tem uma 2BR como barra de continuidade. Não é uma boa barra. Aqui as regras de rompimento e continuidade. A mesma coisa, pessoal, só que aqui pelo 1 minuto. Tenho 2 barras e tenho retomada, certo? Aquilo que a gente estudou dentro
dos estudos do Brooks, de um dos tipos de rompimento, né? E aí, né, aqui ainda pareceu interessante, uma entrada para quê? Para buscar uma nova máxima. Igual aquela entrada, né, inicial que a gente falou lá dos 5 minutos. Aqui, né, essa barra, né, ela não chega no alvo, chega próximo, né, mas não chega a apagar o alvo. E aí eu tenho isso aqui, ó. O que que é essa barra, pessoal? Essa barra é uma outside, inclusive ela ficou com gatilho de venda no 1 minuto, né? Ela é uma outside, ela é uma armadilha, ela vai acima da máxima, ela armadilha comprados que acreditavam no rompimento e volta. Então eu tive a oportunidade ainda de encerrar esse trade, né, sem, né, praticamente num break-even ali, sem ter, né, uma grande perda, né? Era mais interessante eu fazer isso, ser flexível. Depois disso daqui, pessoal, opa, beleza, Luciano. E agora? Agora eu estava visualizando essa possibilidade de wedge aqui, né? Então se o mercado demonstrasse reação, né, se eu tivesse, por exemplo, né, o preço ali, né, voltando, uma boa outside, se eu tivesse algum tipo de é, impulso de alta aqui, né, um novo microcanal, poderia estar buscando uma entrada. Para quê? Para ele ir lá nesse alvo. Só que o que, que ele faz, pessoal? Ele rompe uma barra grande de baixo por 1 minuto, né? E aí eu tenho uma barra boa de continuidade. Quando eu tenho uma falha de wedge, qual que é a premissa? Né? Aí aqui acabei vendendo, né? Acabei buscando uma venda. Quando eu tenho falha de wedge, qual que é a premissa? Pelo menos duas pernas de baixo, né? Então daria para esperar, né, pelo menos uma nova mínima. Tinha alvo, Luciano. Você podia usar esses alvos aqui, ó. Isso precisa ser rápido, né, pessoal? Ó, aqui o segundo alvo já tinha dado, a única coisa que sobrou aqui, né, de pivôs anteriores seria esse alvo aqui. Ele veio pagar, tá? Então eu tive uma pequena falha de wedge, tive uma possibilidade também, né, que a gente conversou durante a manhã, de impulso e canal. Por quê? Porque foi um forte impulso. E enquanto não mudasse essa estrutura, né, enquanto ficasse com topos, né, que é onde ficam localizados os stops mais baixos, né, aqui eu até tenho, né, uma superação de um topo anterior, mas logo em seguida eu tenho retomada de mínima de novo, né, eu tenho a possibilidade do mercado estar construindo uma estrutura de baixa. E se é uma estrutura de baixa, eu vou ter topos e fundos cada vez mais baixos. Então, sempre que ele renova o fundo, eu tenho, né, a premissa de continuidade, tá? Sempre que ele renova o fundo. O que que é um topo duplo, pessoal, dentro de uma ideia de impulso canal? É uma bandeira de baixa em forma de um topo duplo, tá? Seja esse topo duplo, seja esse micro topo duplo, né, que é mais próximo, tá? Então, sempre que eu tenho alguma possibilidade, um micro topo duplo, sempre que eu tenho a possibilidade de impulso e canal, e é um canal de baixa, né, o topo duplo, o edge, né, acaba sendo uma referência para você buscar por quê? Por padrões de venda, tá? E você teve aqui também, né, uma pequena possibilidadezinha de wedge, uma movimentação de 3 puxadas, tá? Então, são padrões, né, que se pode buscar, né, nesse tipo de contexto. Rompimento, né? Esse trade meu, né, ele pagou a minha parcial, depois eu encerrei ele, né, depois desse doji aqui. Doji não é uma boa barra de sinal, nem para comprado, nem para vendido, né, pessoal? E aí ele não tinha tido nenhum fechamento abaixo da mínima da barra 1 do dia. O fato dele não ter nenhum fechamento abaixo da mínima da barra 1 não fazia sentido eu ficar segurando esse trade, né, para ele voltar e me tirar o restante da parcial, né? Então, acabei encerrando esse trade aqui nessa barra. Posteriormente, a gente teve essa barra. Foi o primeiro fechamento abaixo da mínima. O que, que a gente havia conversado, né, sobre barras de rompimento? A gente está avaliando esse rompimento aqui. Quando a gente tem uma barra de tendência, né, que fecha mais de 60% abaixo do seu corpo, né, mais de 60% abaixo da região de rompimento, ela acaba sendo uma boa barra, né? Ela inicia a possibilidade de ter um rompimento, sendo que essas anteriores aqui nem chegaram a isso, né? Então a possibilidade de rompimento foi com essa barra. Essa barra, né, vem uma forma, né, de pullback, né? Você tem um bom impulso de baixo, um retorno a 9, né, e depois eu tenho uma barra de impulso novamente, né, saindo aqui da média móvel de 9. Como eu falei, acabei fazendo uma venda aqui e acabei fazendo já uma parcial aqui. Por quê, né? Porque aqui, né, pessoal, era os 50% do dia anterior. Aqui, ó, era 50% do dia anterior e era também uma wedge. Tá? Então, para avaliar, né, como 75% dos rompimentos de wedge falham, né, para mim fazia sentido já fazer alguma parcial ali. Para quê? Para reduzir risco. Né? Ah, Luciano, do meu ponto de vista, para mim compensa, né, já que eu estou antecipando o rompimento. Lembram que a gente precisa de rompimento e continuidade. Eu antecipei, né? A gente já conversou sobre isso em outros dias, né? Às vezes a gente pode antecipar uma tentativa de rompimento. Eu antecipei.
Se eu estou antecipando esse rompimento, né, também posso antecipar, por exemplo, uma parcial. Né? Meu preço de entrada se desloca. Se, né, essa wedge, né, que tem 75% das chances das vezes, né, de ter algum tipo de repique de duas pernas de alta, pelo menos uma TBTL, né, pelo menos eu poderia sair no break-even. Né? Ficaria mais fácil disso. Porém, né, o que a gente havia conversado em cima disso daqui? Se é uma wedge, é para ter pelo menos superação de máxima. Vejam se teve aqui. Né? A gente conversou sobre isso daqui enquanto essa formação se fazia. Não teve. Isso é a gente ficar avaliando barra a barra. A gente vai analisando se a gente está encontrando pressão de compradores aqui. Aqui a gente falou sobre uma falha de H1 sintética. Né? E isso daqui deixou a premissa de duas pernas de baixo. Né? A gente teve aqui uma H1 real. Né? E aí o mercado retoma a movimentação. Que alvos havia, né, Luciano, dentro dessa movimentação aqui? Ó. Aqui, né, o que a gente tinha de alvo era isso aqui. Né? Você tinha esse segundo alvo aqui, ó, o primeiro alvo. Opa, deixa eu só ajustar aqui, pessoal. Deixa eu tirar esse fibra aqui e colocar um outro. Máxima da movimentação, né? Primeiro alvo, estava exatamente em cima do 61.8 do dia anterior. É um ponto muitas vezes crítico, né? A VWAP do dia anterior também, a gente citou que poderia servir como suporte, porém praticamente não teve reação, né? É igual quando a gente está avaliando, por exemplo, um rompimento. Quando ele passa rápido de uma região que era para ser sentida, né, o preço, para você ter ali um balanço, para você ter uma movimentação, e não tem nada, né, geralmente essa movimentação vai continuar. Tá? É uma das formas de você avaliar. E aqui tinha o segundo alvo. O segundo alvo dessa movimentação, pessoal, estava exatamente, né, num fechamento daquele gap do dia anterior, né, que foi o gap de força, né, dessa movimentação aqui de impulso inicial. Tá? Ele estava no fechamento desse gap, e estava também, né, naquela região de fundo, né, que não tinha sido testada. Né, os fundos tinham ficado mais alto. E aí o mercado veio, né, testar essa região aqui, já era uma região de alvo e uma região de fechamento de gap. E aí aqui sim, compradores voltaram a participar. Ó. Isso daqui é reação. Ó, eu tenho um microcanal de alta. Isso aqui é reação. Né? Ou que compradores voltaram a participar, ou que os vendidos realmente estavam satisfeitos e não venderiam mais tão baixo. Né? Então estava realizando lucro. O mercado vindo, né, como microcanal. Teve uma. Aqui no 15 minutos a gente vê três pernas. Nos 5 minutos. Ó. Teve uma, teve duas. Ó. Você teve um impulso de alta, uma pequena correção. Aqui um pequeno scalp. Arriscado, né? Porque esse scalp ele só te leva ao gap de média. Né? Veja que aqui já era tendência. Está aqui o gap de média. Esse gap de média, né, faz uma correção, já faz uma nova mínima, depois faz uma nova máxima. Aqui é um toque na MM20. Né? Aqui nesse ponto aqui no 15 minutos. Tá? Vejam que é diferente o dia anterior para o dia de hoje. Né? Tem uma diferença. Aqui era um gap também que estava aberto, né, pessoal? Vejam que há uma diferença. Né? Aqui também era um gap aberto do 15. Essa barra aqui era um primeiro gap aberto pré-rompimento. Vejam que aqui, ó, quando o preço atingiu essa região, ele sobe, né, por uma, duas, três, quatro, cinco barras. Um doji ao meio, mas ainda assim ó, não há correção, tá, durante essa subida. Depois ele apresenta uma lateralidade e mais uma boa perna de alta. Aqui ele não sobe como microcanal. Aqui ele sobe mais fraco. Aqui eu tenho uma movimentação mais lenta. Eu tenho uma, duas barras, uma pausa. Tenho uma, duas barras ou uma retomada. Tem três barras, retomada. Né? E aí aqui eu tenho, né, um M2S aqui na MM20, tá? Veja que a movimentação é diferente. Aqui tem mais força, aqui tem mais pressão. Aqui não. Aqui é uma movimentação bem mais lateral, bem mais de barras sobrepostas, de uma movimentação mais duvidosa, não tinha mais dúvida. Aqui a lateralidade veio depois de um impulso de alta. Então esse impulso gerou uma correção e depois teve um novo impulso. Aqui não chegou a ter impulso de alta. Né? Aqui você tem no máximo duas barras. Aqui você tem uma série de barras. Então é diferente também a quantidade de barras aqui. Três barras é um bom impulso? Não, não chega a mudar o mercado. Não chega a gerar isso daqui, não chega a gerar isso daqui, tá? Então, por fim, né, aqui no, nos 5 minutos, e como eu falei, né, correção, né, pessoal, geralmente, Brooks trata a correção como sendo comum, né, movimentos de correção, TBTL, 10 barras, duas pernas. Aqui no 15 minutos você vê exatamente isso. Né? Você vê ó, um impulso, uma correção, né, e um novo impulso. Então, essa movimentação cumpriu aquele papel de duas pernas, tá? E bem exatamente na média móvel de 20. Pouco depois disso daqui, uma retomada. Mesmo havendo aqui, né, nesse gatilho, barra rompendo mínimo, você ainda pegaria, né, algum lucro, tá? Com reteste do fundo. Lá no 15 minutos, lá nos 5 minutos, o gap de média foi um pouco antes aqui, ó. Gap de média. E aí depois ele tenta, né, um rompimento. Aqui, ó, mais uma vez, você pode
e deve sempre, né, principalmente quando for contra a tendência, né, pessoal, avaliar se o mercado está conseguindo concluir, por exemplo, esses rompimentos. Aqui tem um pivô bem desenvolvido. Você poderia projetá-lo para cima, mas para projetá-lo para cima, barra de rompimento, barra de continuidade péssima, não tenho superação da máxima, o que eu tenho? Um retorno para dentro da movimentação. Então aqui, né, a gente já passa a ter, né, uma possibilidade de falha de rompimento ou só volta para a lateralidade. Tá? Então, as regras é para você usar em tempo integral. Tá? Aqui, Luciano, tem outra possibilidade de rompimento. Né? Ficou um pivô. Tem barra de rompimento, barra de continuidade ruim, segunda barra, até duas barras, retomada, retomada, pausa, retomada. Opa, Luciano, aqui eu posso começar a chamar isso daqui de rompimento. Né? Posso, né, buscar a projeção, né, disso daqui para baixo. Ó. Primeiro alvo, segundo alvo, chegou a pagar até o terceiro alvo. Certo? Então, é algo que você vai estar usando, né, em tempo integral. Aqueles estudos que a gente vai fazendo, você vai ter que ir aplicando sempre. Né, sempre, né, a cada vez que o preço, né, tiver tentando, por exemplo, desempenhar um rompimento. Por isso que a gente está estudando ele, beleza? Para o vídeo de hoje era isso, pessoal. Se gostou, né, curta, compartilha, se inscreva no canal. Um forte abraço para vocês aí e final de semana a gente se vê aí no próximo estudo. Valeu, até mais.